Imagina a cena. O autor da vida, o criador do universo, ele acaba de travar a maior batalha cósmica de todos os tempos e vence a própria morte. Ele rompe o tecido da realidade, deixa um túmulo vazio para trás e aparece para os seus seguidores. E qual é a primeira coisa que o texto bíblico mostra ele fazendo? Ele não convoca um exército de anjos, né? Exato. Ele não exige um trono, ele não faz nada disso. Ele pede um pedaço de peixe assado. É uma quebra de expectativa, assim, simplesmente colossal. A mente humana esperaria trovões, glória, talvez até um discurso de vingança contra o império que o executou. Com certeza. Mas a realidade do que acontece é muito mais mundana e, por causa disso mesmo, infinitamente mais profunda. O sagrado invade o ordinário de uma forma que desconcerta quem lê essa passagem com atenção. E é exatamente nesse contraste bizarro, né, entre a vitória cósmica e a realidade física de um jantar improvisado que a gente entra de cabeça hoje. Nosso objetivo com o Bíblia Acolhe é mergulhar profundamente, porque melhor que entender é acolher, mergulhar no que a Escritura apresenta no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, focando ali especificamente do verso 36 ao 49. É um fluxo narrativo contínuo, sabe? Que vai do pavor absoluto à promessa de um poder global. E para entender o peso desse momento, a gente precisa reconstruir a psicologia daquele ambiente. Ah, sem dúvida. O texto bíblico mostra um grupo de pessoas em colapso total. Sim, eles estão exaustos, traumatizados, viram o líder deles ser torturado e executado publicamente na cruz. Todas as esperanças políticas e messiânicas que eles tinham foram estilhaçadas. Foram pro ralo, né? Exatamente. Eles estão se escondendo, sussurrando sobre uns boatos confusos de mulheres que encontraram um túmulo vazio. O nível de dissonância cognitiva naquele quarto é indescritível. E de repente, sem a porta abrir, sem nenhum aviso prévio, a Bíblia diz que Jesus surge fisicamente bem ali, no meio deles. E eu sempre me perguntei se eles caminharam com ele por 3 anos, viram milagres e tudo mais. Por que o pavor é a primeira reação? É uma ótima pergunta. O verso 37 relata que o terror tomou conta porque eles achavam estar vendo um espírito. Por que não pularam de alegria na mesma hora? É porque a mente humana não consegue processar um milagre dessa magnitude instantaneamente quando está submersa em trauma. O luto cria uma lente de desespero, sabe? Na cosmologia daquela época e até no folclore popular mesmo, pessoas mortas não voltavam fisicamente. Claro, a morte era o fim definitivo. Isso. Se alguém visse uma pessoa que viu morrer, a conclusão lógica e aterrorizante era que estava diante de uma aparição. Um fantasma, um presságio de mais tragédia, entende? Nossa, é o ápice do caos emocional. Eles não estão vendo o vencedor da morte logo de cara. Não, a princípio eles acham que estão vendo um fantasma. O que torna a reação de Jesus ainda mais fascinante, né? Se fosse um líder militar humano, sei lá, um general, que tivesse sido abandonado pelas tropas no momento mais crítico da batalha, que foi exatamente o que eles fizeram. Sim, eles fugiram, abandonaram ele. Pois é, o retorno desse líder seria o momento perfeito para uma corte marcial. Haveria gritos, cobranças de lealdade, exigência de explicações. Com certeza. Mas a Bíblia diz que a primeira palavra de Jesus é paz seja convosco. E essa oferta de paz não é apenas uma saudação educada. O termo ali carrega todo o peso do shalom hebraico, que significa restauração completa, totalidade, harmonia onde havia quebra. Uma paz profunda mesmo. Exato. A Escritura apresenta um Cristo que não aparece para condenar a covardia passada deles. Ele sabe que eles estão quebrados pela culpa de tê-lo abandonado. Então ele ministra uma paz que afasta a perturbação interna. O acolhimento vem muito antes de qualquer correção. Trazendo isso para a forma como a gente processa nossos próprios choques e falhas hoje. É como alguém que acreditávamos ter partido, com quem deixamos assuntos inacabados, palavras não ditas. O peso da culpa simplesmente esmaga, né? Esmaga completamente. E quando essa pessoa reaparece, em vez de apontar o dedo para nossa falha, ela simplesmente nos abraça e diz que tá tudo bem. É uma dinâmica de graça absurda. Mas, peraí,
A paz acalma o coração, certo? Mas não resolve o problema intelectual deles. Eles ainda acham que ele é um fantasma. Precisamente. A gentileza não substitui a necessidade de evidência. É por isso que o texto bíblico transita imediatamente do emocional para o material. Sim, nos versos 39 e 40, Jesus oferece a prova física. Ele mostra as mãos e os pés, ele convida ao toque. A Escritura apresenta ele dizendo: um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. E aí que entra a história do peixe. No verso 41, a Bíblia diz que, como eles ainda não acreditavam por causa da alegria e do espanto, ele pergunta se tem algo para comer. Eles dão um pedaço de peixe assado. E ele come na frente de todos. Mas me explica uma coisa. Qual é a grande urgência teológica de registrar o cardápio? Por que Lucas, o autor, faz tanta questão de mostrar Jesus mastigando e engolindo um peixe? Olha, essa é talvez uma das ações mais revolucionárias e filosoficamente subversivas de todo o Novo Testamento. Sério? Mastigar um peixe. Sim. Para entender o porquê, a gente precisa olhar para o mundo greco-romano daquela época. Havia uma corrente filosófica muito forte lá, influenciada pelo dualismo grego, que mais tarde se infiltraria no cristianismo como uma heresia chamada docetismo. Docetismo. Isso soa como uma daquelas palavras de seminário que a gente decora para a prova e depois esquece. É, bem por aí. Trocando em miúdos, o que isso defendia na prática? Basicamente, o dualismo grego ensinava que a matéria, a carne, o corpo físico era algo sujo, inferior. Uma espécie de prisão para a alma, sabe? O espírito, por outro lado, era puro e elevado. Entendi. A salvação para eles era escapar do corpo físico. Aí o docetismo pegou essa ideia e disse: bom, se Jesus era Deus e era puro, ele nunca poderia ter um corpo físico real e sujo. Ele apenas parecia humano. Ele era como uma projeção, um fantasma divino. Então a ideia era de um holograma divino que andava por aí enganando os olhos das pessoas. Exatamente isso. Para os gregos, a ideia de que Deus ressuscitaria um corpo físico era nojenta, era um retrocesso enorme. Mas o cristianismo fundamenta-se exatamente no oposto, né? Deus criou a matéria e a matéria é boa. Sim. Ao comer o peixe, o texto bíblico mostra Jesus destruindo qualquer teoria de que a ressurreição foi apenas uma experiência mística ou uma alucinação coletiva. Fantasmas não digerem peixe assado. Fato. A Escritura apresenta a vitória definitiva sobre a morte física. Não é um símbolo, é carne, é osso, é a vida humana retomada, redimida e transformada. E para adicionar uma camada de complexidade a isso, vale lembrar de uma passagem paralela no Evangelho de João, no capítulo 20, que narra esse mesmo encontro. Lá, o texto ilumina um detalhe assombroso. Ah, o das portas? Isso. As portas do lugar estavam trancadas por medo dos judeus. E isso eleva o milagre a um patamar incompreensível para a física humana. A Bíblia diz que ele tem um corpo tão real e físico que pode mastigar um peixe e carregar as cicatrizes dos pregos. Sim, é material. Mas ao mesmo tempo, esse corpo ressuscitado não está mais sujeito às limitações espaciais do nosso universo caído. Ele atravessa portas trancadas, é uma nova criação. Incrível. Contudo, retornando estritamente ao relato de Lucas, que é o nosso foco, o ponto central de Jesus naquele instante não era dar uma aula de física quântica, mas vencer a dúvida deles por meio do toque e da partilha do alimento. Certo, o peixe assado resolve o problema imediato ali. Eles sabem que ele não é um holograma, não é um fantasma, não é uma alucinação. Mas sendo muito honesto, um corpo físico voltando à vida sem nenhum contexto teológico é basicamente o roteiro de uma história de zumbi. Boa analogia. Porque saber que ele está fisicamente vivo não explica absolutamente nada sobre o porquê dele ter sido moído na cruz. A evidência puramente física é insuficiente, não é? Essa é uma observação brilhante. A visão do milagre sem a compreensão do propósito do milagre gera apenas espanto, não gera fé duradoura. E é por isso que a narrativa não termina no jantar. Ah, claro. O texto bíblico mostra, a partir do verso 44, a transição da evidência material para a chave de leitura intelectual e espiritual. A Escritura apresenta Jesus dizendo: são essas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. E importava que se cumprisse
tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Só para contextualizar quem está acompanhando o estudo, Lei, Profetas e Salmos não é uma lista aleatória. Essa era a forma exata como os judeus dividiam e organizavam a sua Bíblia, o que a gente chama hoje de Antigo Testamento. Exatamente. Basicamente, a Escritura apresenta Jesus dizendo: a Bíblia inteira fala de mim. Um apêndice ou uma novidade totalmente desconectada do passado. Ele é a culminação de tudo. Mas há um detalhe no verso 45 que é o verdadeiro ponto de virada dessa passagem. Qual? A Bíblia diz: então eles abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aqui eu preciso fazer o papel de advogado do diabo porque confesso que isso me confunde um pouco. Estamos falando de homens judeus do primeiro século. Sim. Eles frequentavam sinagoga desde crianças, memorizavam os pergaminhos. E mais do que isso, a Bíblia diz que eles caminharam com o próprio Jesus por anos, ouvindo ele ensinar o tempo todo. Isso é verdade? Então, por que cargas d'água eles precisaram desse momento específico e sobrenatural para abrir o entendimento? O cérebro deles já não tinha informação armazenada. É que ter a informação é muito diferente de ter a revelação. Como assim? Eles tinham os dados, conheciam os textos, mas estavam lendo com a lente errada. Antes daquele momento, como qualquer judeu da época, eles liam o Antigo Testamento esperando um Messias político. Um guerreiro. Isso, um rei militar que desceria dos céus, expulsaria os romanos com uma espada de fogo e restauraria o trono físico de Davi em Jerusalém. Com essa lente específica, um Messias que é humilhado, que sofre e morre numa cruz romana é um fracasso completo. É um erro no sistema. Faz todo sentido. É como assistir a um filme com um plot twist gigantesco, sabe? Sei bem. Tipo aquele filme famoso, O Sexto Sentido. A gente passa o filme inteiro achando que a história é sobre uma coisa. A lente que a gente usa para interpretar cada cena é uma. Então, nos últimos 5 minutos, a grande revelação acontece. E muda tudo. Muda tudo. Se a gente assistir ao filme de novo, cada diálogo, cada olhar, cada cena anterior faz um sentido completamente diferente e muito mais profundo. A gente percebe que as pistas estavam lá o tempo todo, mas a gente estava cego para elas. Olha, essa é uma analogia perfeita. O plot twist da história humana é a ressurreição. Verdade. O que o texto bíblico mostra nesse verso 45 é Jesus dando a eles essa nova lente. É uma ação sobrenatural de iluminação. A mente humana, por si só, obscurecida pelo preconceito cultural e pela dor, não conseguiria conectar os pontos. Ficaria presa na decepção. Exato. A Escritura apresenta a cruz, a partir dessa iluminação, não mais como um acidente histórico ou um plano B de Deus porque o projeto original deu errado. A cruz sempre foi o plano A, desenhado desde a eternidade para lidar com o problema do pecado humano. E uma vez que a mente deles dá esse salto mortal, uma vez que o entendimento é aberto, a Bíblia diz que o Jesus ressurreto não deixa que eles fiquem apenas contemplando essa nova sabedoria. Ter a mente aberta para as Escrituras gera uma responsabilidade esmagadora. Ah, sem dúvida. Nos versos 47 e 48, a explicação teológica se transforma imediatamente numa comissão global. A revelação exige proclamação. Jesus delineia a missão com uma clareza cirúrgica. O texto bíblico mostra que o conteúdo da mensagem não é uma filosofia de autoajuda ou uma promessa de prosperidade. A mensagem é dura, mas libertadora. Arrependimento para remissão de pecados. E o alcance não tem fronteiras. Deve ser pregado em seu nome a todas as nações, começando por Jerusalém. Exatamente. Começa no epicentro do trauma, mas alcança o mundo. E é no verso 48 que o peso dessa responsabilidade realmente me assusta. A Bíblia diz, vós sois testemunhas destas coisas. É que, hoje em dia, a nossa definição de testemunha é muito asséptica. Como assim? A testemunha é o sujeito que senta no banco do tribunal, jura dizer a verdade, relata o que viu o vizinho fazer, assina um papel e vai para casa assistir novela. Não parece um fardo tão existencial assim, concorda? Entendo.
Mas no mundo antigo e especificamente na língua original em que Lucas escreveu, a palavra usada para testemunha é mártires, de onde a gente deriva a palavra mártir. Mártir, uau! Sim, o conceito legal de testemunha no Império Romano e na tradição judaica era brutalmente sério. Não era apenas repassar uma informação casual. Ser testemunha significava que a pessoa estava disposta a empenhar a sua própria vida como garantia da verdade que estava declarando. Então, quando a Escritura apresenta Jesus chamando-os de testemunhas, ele está avisando que aquilo pode custar o sangue deles. Sem a menor sombra de dúvida. Eles iriam sair pelo Império Romano, um império que, vale lembrar, adorava César como um deus vivo. Sim, o culto ao imperador. Isso. Eles iam sair para proclamar que um judeu crucificado era o verdadeiro Senhor do universo e que havia ressuscitado. Isso era alta traição política e blasfêmia religiosa. A Bíblia diz que eles seriam arrastados para tribunais. E foram, né? Foram. Ser testemunha ali significava selar com a própria vida a mensagem do arrependimento. Eles não estavam indo defender uma tese acadêmica, eles estavam indo anunciar um rei vivo que eles tocaram e com quem comeram. Se a gente parar para pensar de forma empática no peso disso, é enlouquecedor. É praticamente uma missão suicida. Olhando humanamente, sim. A Escritura apresenta um grupo que, algumas horas atrás, estava paralisado de medo, trancado em uma sala. E agora, a missão deles é marchar até o epicentro do poder global, desafiar imperadores e sacerdotes e mudar o curso da história humana. É um contraste tanto. Eles não tinham dinheiro, não tinham exército, não tinham influência política. Como um grupo de pescadores traumatizados da Galileia daria conta de um projeto dessa magnitude? A lógica humana diz que eles seriam esmagados na primeira esquina. E seriam mesmo. Se dependessem apenas de si mesmos, não passariam da primeira esquina. É por isso que o ensino de Jesus não termina na ordem da missão. O verso 49 é o contrapeso vital para a ordem do verso 48. O que diz o verso 49? A missão sem o revestimento divino seria um desastre. O texto bíblico mostra Jesus ordenando: "Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder." Permanecei na cidade, Jerusalém, o exato local onde o trauma aconteceu, onde os inimigos estavam no poder, o instinto humano imediato ao receber uma revelação tão grandiosa quanto a da ressurreição, seria sair correndo, né? Com certeza. Espalhar a notícia desordenadamente, agir pelo calor da emoção. A impaciência é o nosso modo padrão de operar, especialmente hoje em dia. Mas a ordem é frear, é esperar. Exato. Uma espera obediente e cheia de propósito. A Escritura apresenta um princípio fundamental aqui. A capacitação tem que preceder a ação. Eles tinham a prova física do corpo ressuscitado, lembra? O peixe assado. Isso. E tinham a mente iluminada intelectualmente pelas Escrituras, mas faltava o combustível espiritual para suportar o martírio. Eles precisavam ser revestidos de poder do alto. E esse verbo, revestir, traz a ideia de colocar uma armadura sobre eles. Algo que vem de fora. Sim, algo que vem de fora para dentro. Não é algo que eles produzem com meditação ou esforço mental. E para quem conhece o restante da história, o livro de Atos, no capítulo 2, que inclusive foi escrito pelo mesmo autor de Lucas, ele ilumina exatamente como essa promessa se cumpriu de forma explosiva no dia de Pentecostes. Onde o Espírito Santo desce e transforma covardes em pregadores ousados. Exatamente. Mas, voltando a ancorar a nossa mente estritamente no texto de Lucas 24, o que importa naquele momento, antes da cortina fechar, era a disciplina de esperar a promessa. Perfeito. A Bíblia diz que não basta ter o diagnóstico correto da humanidade e a mensagem correta da salvação. Sem o poder do Espírito de Deus, toda atividade missionária ou testemunho cristão se reduz a um ativismo humano estéril. Muito forte isso. É vital entender que há um tempo determinado para o recolhimento e a busca,
e um tempo determinado para a exposição e o trabalho. É fascinante olhar para trás e fazer uma síntese da arquitetura que a Escritura apresenta nessa narrativa toda. É uma estrutura perfeita. Pensa no arco dramático profundo desses 14 versículos. A unidade literária começa no abismo do pavor, do terror noturno e da dúvida implacável, lá nos versos 36 e 37. Então o texto bíblico mostra Jesus ancorando todo mundo na realidade, com a paz e a prova inegável de um corpo físico cicatrizado e faminto por um peixe assado, nos versos 38 a 43. E a partir dessa segurança material, a narrativa sobe de nível. Sim, ganha profundidade. A Bíblia diz que ele não deixa a mente deles na superficialidade do espanto, mas opera a iluminação intelectual, abrindo o entendimento deles para conectar milênios de profecias hebraicas à cruz, isso nos versos 44 a 46. O que, inevitavelmente, deságua na comissão. A revelação gera a missão global de ser testemunha do arrependimento, nos versos 47 e 48, culminando na promessa que ancora tudo isso, que é o poder do alto, no verso 49. É uma jornada completa. Completa. Ele cura o coração com a paz, prova a realidade com a matéria, ilumina a mente com a Escritura e capacita o futuro com o Espírito. E nada ficou de fora. O Jesus que a Escritura apresenta acolhe a integralidade da condição humana deles. Como a proposta do Bíblia acolhe. Exatamente. O medo irracional, a confusão teológica, a fraqueza intrínseca para cumprir o chamado, tudo isso é abordado pelo Cristo ressuscitado. Ele não varre a humanidade frágil deles para debaixo do tapete. Ele a redime passo a passo, no tempo certo. O que nos leva a uma reflexão muito urgente para os nossos dias. O texto bíblico mostra, sem deixar margem para dúvidas, que a ordem monumental para pregar a todas as nações e ser testemunha veio algemada à ordem expressa de permanecer na cidade e esperar. Esperar o poder que vem de fora. Exato. E o pensamento provocativo que fica ressoando na mente de quem escuta esse estudo é exatamente sobre a nossa arrogância moderna. Qual é o perigo real, e talvez fatal, de tentarmos cumprir a missão de ser essa testemunha, de enfrentar os leões da nossa própria cultura, confiando exclusivamente na nossa retórica, no nosso intelecto apurado ou na nossa força de vontade humana? É um perigo constante. Em vez de nos submetermos à mesma ordem disciplinada de esperar, buscar e depender do revestimento de poder prometido no verso 49. Olha, essa é a grande colisão com o nosso orgulho. Porque tentar fazer a obra divina com a força da carne é o atalho mais rápido para a exaustão e para o fracasso. Com certeza. A mesma mente que estava fechada para entender a Bíblia é o mesmo corpo que é fraco para sustentar um martírio sem a ajuda do alto. A obra nunca foi sobre o que eles poderiam fazer por Jesus, mas sobre o que o Espírito faria através deles. Texto e produção Douglas Vieira. Música de Sergio Prosverini por Pixabay. Faixa Snowy Peaks. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Antigo e Novo Testamento interpretado versículo por versículo Russell Norman Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD.